Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar início na série solar e nesse vídeo iremos fazer uma revisão histórica sobre a energia solar, parte 5. Em 1914, Sen-Jason Berglund recebeu uma patente para um processo para aumentar a capacidade de células sensíveis à luz. O astrofísico norte-americano doutor em 1916, Charles Greeley Abbott, 1872 a 1973, construiu um forno solar equipado com um sistema de circulação de óleo que atingia temperaturas superiores a 150 graus Celsius. Ao usar um refletor de alumínio e óleo de máquina como meio de transporte e armazenamento de calor, o fogão pode ser usado 24 horas por dia. Depois de trabalhar com Abbott no observatório do Monte Wilson, o pai dos foguetes americanos, Robert Goddard, 1882 a 1945, também recebeu a primeira de 5 patentes solares. Em 1916, o físico Robert Millikan, 1868 a 1953, fez experiências com o efeito fotoelétrico e conseguiu prová-lo fisicamente. Em 1916, o cientista Jan Kostrzewski, 1885 a 1953, que veio da Prússia Ocidental, hoje Polônia, desenvolveu um método para o cultivo de silício cristalino que ainda é usado hoje enquanto trabalhava na AEG em Berlim. E Albert Einstein, 1879 a 1955, recebeu o Prêmio Nobel em 1921 por sua explicação do efeito fotoelétrico em 1905. Em 1919, o Ministério do Interior da Baviera tentou estabelecer um instituto de pesquisa solar e forneceu a então considerável quantia de 10.000 marcos para esse propósito. Entretanto, em inúmeras reuniões e devido a opiniões igualmente numerosas e bastante negativas de personalidades renomadas, o projeto foi discutido até a morte e finalmente rejeitado em 1922. Um marco negativo que certamente atrasou o desenvolvimento em anos, se não décadas. No início da década de 1920, apenas 3% das fazendas americanas tinham eletricidade. Durante esses anos, várias patentes relacionadas à energia solar foram registradas e concedidas nos Estados Unidos. Como exemplos, menciono aparelho de aquecimento solar de Lewis H. Shipman ou aparelho para utilização de calor solar de Charles Addox Drane Jr. Em 1928, o primeiro acordo de preços foi alcançado entre a Mobil, a Shell, a Exxon e a British Petroleum, BP, que não demonstraram interesse construtivo na energia solar. Um pequeno artigo intitulado Eletricidade do Sol, na edição de outubro de 1923 da revista americana Science Engine 21 conta a história de um sonho alemão de construir uma lente gigantesca que seria capaz de aproveitar o Sol e converter sua energia em eletricidade para uma cidade inteira. O projeto radical pretende tornar o Sol uma fonte confiável de eletricidade para pessoas em todo o mundo. Projetada principalmente para áreas desérticas, a lente é fixada a uma junta giratória gigante que se alinha com o tempo do Sol, enquanto a lente em si concentra a energia do Sol e aquece o óleo, criando vapor. Isso então aciona um gerador de energia. No entanto, essa usina de energia solar nunca será construída, e ainda não consegui descobrir quem a criou. Extremamente interessantes são os relatos sobre o engenheiro elétrico, matemático e inventor libanês Hassan Kamel al-Sabba, ou Kamil Assaba, também Assaba, que declarou em 1928, usarei areia do deserto para fazer células solares para gerar uma enorme quantidade de eletricidade, assim, transformar o deserto em um paraíso. Al-Sabba, nascido em Nabataia, estudou na Universidade Americana de Beirute, AUB, e foi convocado para o exército otomano em 1916, onde serviu como operador de telégrafo. Mais tarde, ele ensinou matemática em Damasco, na Síria, e na AUB. Em 1921, ele viajou para os Estados Unidos e estudou por um curto período no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, antes de se mudar para a Universidade de Illinois em 1923. No mesmo ano, ele se juntou ao departamento de tubos de vácuo do Laboratório de Engenharia da General Electric Company em Schenectady, Nova York.
Entre 1927 e 1939, ele recebeu 37 patentes, segundo outras fontes, mais de 70, muitas das quais foram posteriormente utilizadas em projetos espaciais. É muito importante que a célula solar, que foi desenvolvida pela Bell Telephone Laboratories a partir de 1952, tenha sido originalmente inventada e testada por Al Saab em 1930. Sua provavelmente primeira patente correspondente é chamada de aparelho de conversão de energia elétrica. O inventor cria os primeiros projetos de carros elétricos e também faz experimentos em seu próprio carro para tentar alimentá-lo com energia solar. Al-Sabba, também conhecido como Edison do mundo árabe, apresentou sua invenção ao rei Faisal I do Iraque para adotá-la, mas ele morreu em 1933. Ele então apresenta ao rei Abdul Aziz bin Saud para uso no deserto de Rub al-Khali, mas logo depois morre em um acidente de carro perto de Elizabethtown, Nova York, 1935, o que dá origem a especulações e teorias da conspiração, especialmente porque ele é encontrado ileso no assento do carro e os médicos não conseguem determinar a causa da morte. Em 1929, o físico Gilbert Lewis cunhou o termo fótons para descrever os pacotes de energia eletromagnética de Einstein. Em 1929 a 1930, o pioneiro dos foguetes Hermann Oberth, 1894 a 1989, apresentou a ideia de usar um espelho solar no espaço para irradiar energia para a Terra. Uma malha de arame de 100 a 1000 km de diâmetro, equipada com espelhos móveis, tem como objetivo focalizar a luz solar e concentrá-la em qualquer ponto da superfície da Terra. Esses grandes espelhos orbitais serão usados para evitar invernos rigorosos, regular os ventos e tornar as regiões polares habitáveis. O ano de 1930 parece ser muito especial na história da energia em geral e da energia solar em particular. Em 15 de junho de 1930, a Segunda Conferência Mundial de Potências ocorreu em Berlim com milhares de participantes no salão de baile da Ópera Kroll. Entre os participantes, Albert Einstein. O lema "Não desperdice energia, use-a" vem do ganhador do Prêmio Nobel Wilhelm Oswald, 1853 a 1932. Ele já havia publicado sua proposta para o uso da energia solar em 1911 em seu livro O Moinho da Vida, que tratava da corrente fotoelétrica. Já em março de 1930, o engenheiro Hermann Onell, construtor da torre de rádio de 263 metros de altura em Königs-Wusterhausen, perto de Berlim, registrou sua primeira patente para grandes usinas eólicas. Torres de 500 metros de altura com várias turbinas eólicas de 60 metros de diâmetro. E o físico-químico berlinense Bruno Lange, 1903 a 1969, de 28 anos, funcionário do Instituto Kaiser Wilhelm de Pesquisa de Silicato e mais tarde fundador da empresa berlinense Dr. Bruno Lange GmbH e co-quilograma, relatou em setembro na sexta Conferência Alemã de Físicos em Königsberg. Especialmente no que diz respeito ao rendimento energético, a nova fotocélula justifica a esperança de que, dessa forma, uma conversão utilizável das enormes quantidades de energia que o Sol irradia para nós todos os dias se tornará tecnicamente possível. A história da empresa afirma laconicamente, 1931, Dr. Bruno Lange inventa a fotocélula de selênio. Walter Schott, 1886 a 1976, um dos principais pesquisadores na área de novas tecnologias de semicondutores da Siemens, apresentou um mini-motor elétrico alimentado por energia solar em 1930. E na edição de Ano Novo do Berliner Tagesblatt, Hans Dominique, 1872 a 1945, autor best-seller de romances tecno-utópicos, elogia as instalações no Saara que capturam raios solares subtropicais na forma de eletricidade e os enviam para a Europa, sedenta por energia. Também neste ano, H. Delecourt desenvolveu uma máquina solar alimentada por cloroetano, enquanto D.H. Drane construiu outra projetada para amônia. No início da década de 1930, a Electrocell em Berlim começou a produzir células de selênio.
Uma célula de 10 cm² de agosto de 1959, de propriedade do meu amigo Ansgar Ovestad, ainda atinge sua eficiência de cerca de 2% hoje, mais de 50 anos depois. Durante a década de 1930, uma forte indústria de coleta se desenvolveu no Japão devido à falta de combustíveis fósseis próprios. Em muito pouco tempo, 3 dúzias de patentes para aquecedores de água movidos à energia solar foram concedidas. Estima-se que até a década de 1960, cerca de 250 mil sistemas estavam em operação aqui. Em 1931, G.W. Dowley recebeu uma patente para uma máquina solar. Em 1932, W recebeu uma patente para outra usando espelhos e isolamento a vácuo. Nessa época, o primeiro prato solar, então ainda em forma de anel, foi construído em Pasadena, Califórnia, com uma potência de 4 HP. A revista americana Modern Mechanics de novembro de 1932 apresenta uma máquina solar da qual nunca ouvi falar em nenhum outro lugar. O inventor é J. J. Warner, de São Francisco. Não está totalmente claro se era apenas um conceito ou se já existia um modelo. A função da máquina é baseada no princípio de contração e expansão de fios de tungstênio. Esses fios são montados ao longo de um tambor giratório, e os raios solares são direcionados a eles por meio de espelhos parabólicos em cada lado. À medida que o tambor gira, os fios saem do foco dos raios solares e mergulham em uma cuba de água fria no fundo. O resfriamento repentino dos fios faz com que eles se contraiam rapidamente e puxem uma alavanca na extremidade do tambor. O tambor é movido continuamente por uma roda de catraca e a energia mecânica é dissipada por uma corrente, enquanto os fios são alternadamente aquecidos e resfriados. O sistema lembra uma forma antiga de máquinas de nitinol, cujo efeito de memória foi curiosamente observado pela primeira vez em 1932. Em 1933, George e William Keck construíram uma primeira casa solar passiva moderna da América, que eles chamaram de Crystal House, para a Feira do Século do Progresso em Chicago. Mais sobre esta linha de desenvolvimento pode ser encontrado no capítulo sobre arquitetura solar. Também em 1933, Max Niederle solicitou um coletor parabólico com o nome de aquecedor solar de água. Pelo menos tão interessantes são o aquecedor solar de Fred M. Kaiser, concedido em 1939, ou o aquecedor solar de água de Edward J. Belry, concedido em 1940. Em 1934, as primeiras fotos das instalações de testes de tecnologia solar na Tashkent soviética apareceram na revista US American Popular Science. E a revista Science and Invention relata que o astrônomo Dr. George Alerial está trabalhando em um forno solar com 30 espelhos e um diâmetro de 450 centímetros, com o qual ele espera atingir uma temperatura de 3.300 graus Celsius. Em 1936, Anthony H. Lamb recebeu a patente dos Estados Unidos para um dispositivo fotoelétrico. Em 1935, o Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique começou a explorar técnicas de construção solar. Também em 1936, Fagil recebeu uma patente para uma máquina solar, enquanto Charles G. Abbott, diretor da Smithsonian Institution de 1907 a 1944, apresentou uma máquina a vapor movida a energia solar com meio cavalo vapor na International Power Conference em Washington, D.C. O pioneiro da energia solar Abbott com um pequeno modelo de uma máquina a vapor solar. Em 1938, Arthur Brown construiu uma escola em Tucson, Arizona, usando técnicas de arquitetura solar passiva. Uma das primeiras pessoas a usar energia solar, pelo menos parcialmente, para dividir a água foi Otto H. Moore, de Concord, Califórnia. O sistema parece converter a água em vapor usando energia solar térmica, que é então dividida em hidrogênio e oxigênio usando uma corrente elétrica e então armazenada em tanques separados para cozinhar, aquecer, etc. Também na década de 1930, especialistas do Instituto Físico-Técnico de Leningrado geraram eletricidade pela primeira vez usando o efeito fotoelétrico externo. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram,
@EcoSolarER